Olá pessoal, meu nome é Nayane, eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre controle biológico. Então eu espero que vocês gostem das informações que eu vim trazer para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Então, o que é o controle biológico? O controle biológico é um fenômeno natural que consiste na regulação do número de plantas ou de animais por inimigos naturais. Então, nada mais é do que um inimigo natural matando algo também natural, seja ela plantas ou animais, mas nessa conversa nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre os animais, né, sobre os insetos e os predadores de insetos. Então, esse controle ele vai resultar na mortalidade biótica desse indivíduo. Então, né, aqui como eu coloquei para vocês, é quando um organismo controla o outro organismo, né? É um método natural, vamos dizer assim. Só que lá na frente vocês vão ver que existe diversos tipos de controle biológico e ele é definido de acordo com o que o produtor ou a propriedade prefere, tá? Qual a função do controle biológico? O controle biológico é utilizado para conter pragas a partir do uso de seus inimigos naturais, sejam eles parasitoides, predadores ou micro-organismos, que tem como o objetivo controlar e até mesmo eliminar pragas agrícolas sem deixar resíduos e nem causar danos às plantas no meio ambiente. Então, os tipos de agentes do controle biológico, nós temos os macro-organismos e os micro-organismos. Os macro-organismos são os insetos parasitoides e predadores, ácaros predadores, aves, animais passíveis de serem observados a olho nu. Ou seja, todos aqueles animais e insetos que você consegue enxergar a olho nu. Lá na frente eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E os micro-organismos que também podem ser utilizados no controle biológico são os fungos, as bactérias, os nematóides e protozoários, ou seja, são todos aqueles seres vivos que vocês não conseguem visualizar a olho nu. Então, aqui nessa imagem eu coloquei para vocês aqui um exemplo de micro-organismo entomopatogênico, que é o fungo Beauveria baciana, né, sobre a lagarta do coqueiro. Então, ele está realizando o controle sobre essa lagarta. É um controle natural, né, onde o fungo vai acabar matando a lagarta através de um método natural. E aqui na figura B é um exemplo de macro-organismo, né? É um inseto é um parasitoide, realizando então um controle biológico também de forma natural. Tipos de agentes, né? Os parasitoides, como eu já disse para vocês, eles são insetos que parasitam as pragas, impedindo que elas cheguem na fase de reprodução. Ou seja, o parasitoide, aqui como vocês podem ver o tricograma, que é o nome desse inseto, ele parasita os ovos da mariposa, impedindo que esses ovos cheguem na fase de reprodução, para que os indivíduos não nasçam e que as lagartas, né, que posteriormente viram mariposas, não destruam a soja, né, que a principal lagarta, a principal praga da soja é as larvas de mariposas.
Então, o tricograma é um inseto que faz esse controle biológico. Isso aqui é muito importante vocês saberem, né? Porque hoje em dia o controle biológico já é um assunto muito conhecido e que muitas propriedades têm feito uso dele. Então, é um assunto bem interessante e que posteriormente à aula vocês também podem estar pesquisando por fora, né? Algumas curiosidades que por evento eu não consegui retirar na fala, vocês podem pesquisar, que é de fácil acesso na internet. Nós temos também os agentes predadores, que são insetos maiores que os insetos pragas, como vocês podem ver aqui a joaninha. Então, o predador, que seria a joaninha, mata as presas e as consomem, que precisam então de uma grande população de pragas para completar o seu ciclo de vida. Aí coloquei a joaninha da família Coccinellidae, e ela então faz a predação dos ovos de pulgões, dos famosos pulgões, né? Então é um controle bem legal, né? E é um controle com predador, né? Aqui, como eu falei para vocês. E tem os tipos de agentes entomopatogênicos, como eu falei no slide anterior, que são os fungos, né? Que aqui nessa imagem é o mesmo fungo que eu citei lá atrás, o Bevaria, e ele mata principalmente percevejo. E para vocês verem aqui, ó, ele mata um inseto já adulto, não só na sua fase inicial, como na sua fase de adulto também. Então, esse também é um tipo de controle biológico feito por micro-organismos entomopatógenos. Aí, saindo dos agentes, nós também temos os tipos de controle biológico, que podem ser esses 4 tipos de controle. E qual que o produtor ou a propriedade utiliza? O que for de menor custo ou o que tiver mais eficácia, ou seja, da forma que ele preferir. O controle biológico artificial é a interferência artificial de forma que ocorre o aumento dos seres predadores. Então é importante vocês separarem lá nos tipos de agentes que eu falei para vocês: parasitoides, predadores e entomopatógenos. Então, aqui no controle biológico artificial acontece com a introdução, né, dos predadores, parasitoides ou os entomopatógenos. Aqui pode ser das 3 formas no controle artificial. Então, eles são inseridos, né, na produção, seja na soja, no milho, no girassol, seja lá qual for a produção que a fazenda plantar. E esse agente é introduzido, é um método artificial, tá bom? O controle biológico clássico é a introdução por meio de importação e colonização de predadores ou parasitoides, focando ao controle de pragas exóticas, ocasionalmente nativas. Então, aqui você também vai poder ser realizado de forma com os predadores ou com os parasitoides, só que aqui já tem essa diferença, né, que é nas pragas exóticas. Ele serve mais para as pragas que são introduzidas na plantação. Por exemplo, tem as pragas que são naturais da produção e tem as pragas que são introduzidas, que seriam as pragas exóticas. Então, funciona nesse tipo de praga o controle biológico clássico, feito por predadores ou por parasitoides. E tem também o controle biológico natural, né, que se refere a populações de inimigos naturais
que ocorre naturalmente no local responsável pela mortalidade natural do agroecossistema. Então, como o nome já diz, é um controle natural, é um controle que não é introduzido nem a praga e nem o agente controlador, ou seja, o parasitoide ou o predador, ele já é natural do ambiente e ele vai estar ali fazendo esse controle natural. O controle biológico natural tem tido preferência pelos produtores devido ao custo que se torna quase zero, né? Por ser inimigos naturais do ambiente, ele não precisa ser introduzido, como aqui no artificial. Então, o seu custo é menor, a não ser que ele precise, né, introduzir algum tipo de agente específico, né, para as pragas exóticas, que acontece aqui no controle clássico. Então, aí já é outro tipo de questão. Mas, assim, de forma natural, o controle biológico é o que tem sido preferido pelos produtores. Tem também o controle biológico aplicado, que se trata da liberação em massa de predadores ou parasitoides após a criação laboratorial de larga escala. Este tipo de controle é bem aceito pelo mercado, pois tem um tipo de ação rápida muito semelhante aos de inseticidas convencionais. Então, eu vou contar uma curiosidade para vocês, né, sobre esse controle biológico aplicado. Aqui na universidade que eu estudo, nós temos a criação de tricograma, né, que é um controle biológico aplicado, como eu acabei de falar para vocês. É produzido aqui no laboratório tanto a praga como o predador da praga. Então, a universidade fornece, né, para os produtores que possuem parceria com a universidade, e através disso é feito um controle, né, em parceria, um controle aplicado entre o laboratório, né, aqui da universidade com o produtor na sua propriedade. E é um controle que tem muito resultado, porque, igual eu falei, ele funciona muito bem como inseticida convencional, né? Trazendo um resultado muito rápido. Então, ele também tem sido muito escolhido, né, pelos produtores, assim como o controle biológico natural. Então, quais os benefícios que o controle biológico traz, né? Principalmente falando do produtor. O controle biológico, ele acarreta na redução da exposição dos produtores rurais aos pesticidas. Tá, quando a gente fala produtor rural, não é especificamente produtor rural, porque geralmente não é ele que faz essa aplicação, né? São os funcionários. Então, é uma redução desse risco dos funcionários. Ou seja, com o controle biológico, não precisará usar inseticidas e pesticidas. E então, esses funcionários terão menos risco à sua própria saúde, né? Que muitas vezes são contaminados, acarretando doenças graves e infecções devido ao uso frequente dos pesticidas. Também tem o benefício de diminuir o risco da poluição ambiental. O uso de pesticidas, agrotóxicos e inseticidas causam muita poluição ambiental. Quem mais sofre com tudo isso é o meio ambiente, porque tudo que acontece, né, nas lavouras ou em qualquer outro lugar acarreta na poluição do meio ambiente. Com o controle biológico, né, essa poluição seria zero ou pelo menos seria menor, né?
não afeta a qualidade do solo, porque ao fazer o uso de agrotóxico, né, pelo pulverizador, que é aquelas máquinas grandes que passam o famoso veneno, acaba que esse veneno cai no solo e contamina o solo, né? Contamina o solo, que posteriormente será plantado outra cultura, e também acarreta na poluição, né, do lençol freático, que é a camada que está debaixo do solo. Evita pragas mais resistentes. O que eu quero dizer com isso? As pragas mais resistentes são as pragas que desenvolvem resistência ao uso de pesticidas. Por quê? O produtor sempre está passando aquele pesticida. Então, o que é a praga? A praga é um ser muito inteligente, e ela acaba desenvolvendo substâncias que vai tornar ela resistente àquele tipo de produto. Então, se torna uma praga mais resistente. Com o controle biológico, isso não será necessário, né? Porque não vai passar os agrotóxicos, então também não terá pragas mais resistentes. Evita alimentos contaminados, né? Tornando então uma agricultura mais orgânica, que hoje em dia quase tudo que nós fazemos ingestão, né, quase tudo que nós comemos tem uso de agrotóxico, então passa a ser um alimento não 100% orgânico, mas com uma grande porcentagem de agrotóxico. Então, com o controle biológico natural seria um controle mais sustentável, né? Beneficiando também o desenvolvimento sustentável. E então, resumindo tudo isso, evita, né, o uso de agrotóxicos. Geralmente as propriedades começam com pouco indivíduos, para ver o resultado. E após o resultado ser satisfatório, ele começa a aumentar e fazer cada vez menos o uso desses agrotóxicos. E na lucratividade, que é um benefício super importante para o produtor, visto que o produtor busca cada vez mais investir menos para uma qualidade boa. Então, o controle biológico, ele tem custo sim, principalmente se for o controle aplicado, né, que é a criação do inseto praga no laboratório, do inseto predador no laboratório, mas é um custo menor em vista do que ele paga nos agrotóxicos, né? Então, esse valor que ele gasta nos agrotóxicos, ele está deixando de ganhar. E com o controle biológico, ele terá esse benefício de lucratividade. Então, para a gente concluir, né, o controle biológico tem sido cada vez mais procurado devido ao seu crescimento em função das diretrizes internacionais de produção agrícola, para favorecer a conservação e o uso sustentável biológico para conservar a biodiversidade. Então, é um programa que vem crescendo cada vez mais. Para algumas pessoas ainda é um assunto muito novo, é um assunto que ainda precisa de muita pesquisa, de muitos estudos, né? Mas aqui em Tangará mesmo já tem diversos estudos, diversas pesquisas e diversas propriedades que fazem o uso do controle biológico, seja ele natural ou aplicado. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Era um assunto que eu gosto muito, eu tenho muita curiosidade em saber sobre. E eu quis repassar essa informação para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? E é isso. Tchau, tchau.